Você já se sentiu preso na sua rotina? Pois é, isso é o que acontece com muitos empresários. A gente fica preso numa roda, no automático, no dia a dia, trocando hora por dinheiro. E você não consegue escalar. Muitas pessoas conversam comigo sobre isso e eu falo, gente, não tem milagre. Você tem que montar uma estrutura, uma organização. Você não pode ficar somente no operacional. Eu com certeza acho que a gente tem um papel muito importante no dia a dia e a gente tem que fazer esse operacional. Eu faço muito, eu sempre estou no cliente, mas nós temos que criar mecanismos para que a roda gire sozinha. Então, se você é um dentista, um advogado, um médico, como você vai fazer? Tiveram amigos meus, por exemplo, que conseguiram fazer uma estrutura de um hospital, de uma clínica que roda, colocar outros profissionais da área. É uma possibilidade. Existem várias possibilidades, mas o que você não deve fazer se você quer escalar o seu negócio é somente ficar na mesmice, falar, não, eu vou cobrar tanto e viver aquela rotina. Por quê? Chega uma hora você não tem mais agenda. Mesmo que você cobre a mais por isso, não tem como você aumentar. A hora ela é limitada, a sua agenda é limitada. Então você tem que pensar nisso muito bem. E não dá, por exemplo, você fala assim, não, eu vou aumentar o valor da minha hora até um limite, porque tem o outro profissional que está cobrando menos que você. Isso é um ponto extremamente importante que eu vejo com empresários, principalmente pequenos empreendedores, nos quais os negócios dependem muito, ou do profissional liberal. E aí você se pergunta, por que eu não estou tendo o sucesso que eu quero? Eu vejo que também tem muita impaciência. Você não constrói um negócio, um legado do nada. Você precisa ter tempo de construção. Você tem que ter uma visão de longo prazo, às vezes são 10 anos, mas você tem que ter isso e tem que criar um propósito. Como eu vou fazer para eu atingir o meu objetivo em 10, 5 anos, talvez 1 ano? Como que você vai organizar o que você precisa fazer? Então se eu quero ser excelente em vendas, quero ser uma máquina de vendas, vamos falar assim, eu tenho que contratar vendedores, eu tenho que criar multicanais. Existem várias possibilidades, eu vou pagar tráfego, fazer retenção, colocar uma pessoa só para isso, para aquecer lead. Então tem muitas possibilidades que você pode fazer. Mas o que eu vejo muito, e eu acho que esse é o problema principal, é desistir. E muita gente desiste sem tentar. Na hora que ela tá quase no ponto que ela vai atingir o sucesso ou que ela vai conseguir atingir aquele resultado, ela desiste. E isso tem a ver, para mim, com a mentalidade. Quando a pessoa é muito certa e ela tem um positivismo muito grande, ela é segura naquilo que ela quer, com esse propósito, ela vai em frente. Ela cria coragem, ela dá um jeito. Eu sou muito assim. Eu sempre tive uma mentalidade muito positiva. Eu quero, eu posso, eu consigo. Em nenhum momento passa pela minha cabeça que não vai dar certo. Às vezes eu tenho umas ideias muito mirabolantes e eu falo, nossa, que legal, não sei o que. Aí eu me faço como advogada do diabo. Eu desconstruo aquela ideia. Então eu falo, bom, eu quero fazer uma empresa, exemplo, eu quero criar uma moda fitness. Como que é esse mercado? Quem que eu vou atingir? O que eu tenho que fazer? Quem que eu tenho que contratar? Eu vou ter que ter estilista, eu vou ter que ter costureira. É fácil arrumar essa mão de obra? Então eu começo a colocar vários pontos desconstruindo essa ideia. Quando eu vejo que, apesar de todas essas negativas, nossa, tá legal, aí eu prossigo com isso. Você tem que fazer esse contraponto ou ter uma pessoa que seja seu contraponto também. Eu tenho meu marido que me puxa para a realidade, eu sonho, ele fala, Agatha, cai na real. A gente tem essa balança, esse equilíbrio. Mas se você não tem, você é uma pessoa muito sonhadora, muito idealizadora, deslumbrada, que é o típico empreendedor, você tem que fazer essa desconstrução e organizar como você vai chegar lá.
Agora vamos enriquecer um pouquinho mais, citando alguns grandes autores, como Steve Jobs, Napoleon Hill, James Clear, que são nomes muito importantes e que eu usei de base na minha vida. Fique comigo até o final desse conteúdo, a gente vai desenrolar um pouquinho mais esse tema sobre mentalidade e alta performance. E mentalidade é o que realmente impede a escala. Essa limitação, esse muro que às vezes a gente esbarra. Fiz uma maratona recente, em momento algum eu tive dúvida que eu conseguiria chegar. Talvez eu não faria o tempo que eu estava programada, mas eu iria chegar naquele resultado. Ponto. Até antes da prova eu fiquei me perguntando, eu fiquei pensando, eu tô com medo, eu tô nervosa. Não, eu tava ansiosa, com muita adrenalina, porque eu queria fazer aquilo, queria passar por aquele processo. Para mim, é complicado falar eu não posso fazer algo, ou que eu não sou capaz. Não, isso está muito longe da sua realidade. Isso me motiva, mas é muito do meu perfil comportamental. Então, existem pessoas que quando você pressiona demais, elas não dão conta. Ou, de alguma forma, elas dão um passo para trás, regridem e se isolam, como se fosse um casulo. Então, você precisa entender como é seu perfil e como você deve agir com você mesmo, se cobrar, ou entender como as pessoas estão te cobrando também sobre aquilo. Mas o que eu vejo, por exemplo, de grandes empreendedores é que eles não têm medo, eles não têm desconforto, vamos falar assim. Eu vejo que eles têm uma inconstância, inconformidade com as coisas muito grande. E isso levam eles para frente. Mas a mentalidade está intrinsecamente relacionada a isso. Se você não for seguro e não tiver isso muito a seu favor, você não vai conseguir alcançar seus objetivos. E como diz o lendário Henry Ford, se você pensa que pode ou não pode, você está certo. E o que é ser alta performance? É você ter um mindset de uma mentalidade campeã. Então é você não ter dúvida de você mesmo, é você ser confiante, é você estudar muito, é você ser muito curioso. E o que eu vejo quando eu converso com muita gente, principalmente grandes empresários, é que eles têm uma curiosidade inata. Então eles estudam, eles de alguma forma eles vão atrás, mesmo que não sejam da área, da zona de conforto, eles sempre sabem. Se eu vou discutir, por exemplo, uma automação, que é algo muito específico, eles sabem, tá, mas como que a pessoa que é da indústria, é disso, ou é um produtor rural, ele sabe, ele aprende todo aquele processo. Isso, você fala, é inato da pessoa, ela é uma pessoa estudiosa? Não, isso é treinável e faz parte de todo esse mindset. Alta performance, então, quer dizer que você não pode ser preguiçoso. Não dá para você ser preguiçoso e ter resultado. Eu não vejo como. Então as pessoas de alta performance, de mentalidade campeã, elas são as únicas que conseguem ter resultado. Senão é fácil, né? Como que você quer fazer o mesmo que aquela pessoa e atingir o mesmo objetivo, ou ganhar o mesmo dinheiro? Então muitas vezes você se pergunta, nossa, por que fulano foi promovido e eu não? Você não foi promovido porque você não fez, ou você só fez o que você tinha que fazer, entendeu? Você não foi além. Às vezes é um pouquinho a mais que você faz, é chegar pontualmente, é entregar um pouco a mais, às vezes alguma coisa que a pessoa não está esperando ou que não está dentro daquele seu rol de trabalho. Mas se você consegue fazer, entregar aquilo e ir um pouco além, nossa, não tem quem te segure. Você vai ser a pessoa promovida, você vai vender mais, vai atingir talvez um público maior. Por que eu tô falando isso? Porque eu vejo nos meus clientes também. Às vezes a gente não consegue entregar ao menos
o que a gente definiu que iria entregar. Então, se eu falo, olha, eu vou entregar até amanhã um produto e eu não consigo cumprir isso, você imagina como que é do outro lado? Isso é o mínimo que eu tenho que fazer. Eu tenho que entregar no prazo. E muitas vezes também eu estou do outro lado da mesa e eu cobro. Então eu, como compradora, eu cobro o meu fornecedor. E ele dá uma desculpa, enrola e fala isso. Eu falo, gente, isso é o básico, mas a gente tem que fazer além. Por exemplo, quando o cliente chega para mim e eu falo, não, o meu escopo é esse e tal, e ele me pede alguma coisa a mais, eu sempre faço. Ou na hora da negociação eu falo, olha, mas eu vou te dar essa cortesia, eu vou fazer aquilo, eu consigo incluir uma assistência técnica, uma garantia de tantos anos. Então, isso é um pouco a mais. Esperar que você tenha resultado igual de uma pessoa vai muito além, ou que entrega muito além, não é possível. Isso é um ponto que eu queria frisar, que eu acho extremamente importante e que eu vejo. E eu li um livro recentemente que chama Hábitos Atômicos, do James Clear, que fala que você tem que ser 1% melhor no seu dia a dia. Então, quando você pensa em microações que de alguma forma vão ter impacto muito grande no seu resultado, ir na academia é um ato, um microato, legal. Eu ligar para o cliente tal é um outro ato. Sim, conversar com a sua equipe, fazer uma reunião, ir até um lugar. Então, isso é muito importante. Se você conseguir de uma forma melhorar 1% ao dia, você está falando em 365% ao ano. Imagina isso como resultado? Quem não quer isso? Eu quero isso. Mas tem dias que você não consegue fazer tudo isso, que você não consegue atingir esses 1%. E tudo bem, desde que você tenha consciência disso e tente no outro dia, porque senão a gente cai no que eu falei desde o começo dessa conversa. A gente desiste. Eu não desisto, tá? Mas muita gente desiste. E às vezes desiste sem nem tentar, porque acha que aquilo é bobo ou porque vai dar muito trabalho. Quantas pessoas já chegaram para você e falaram, nossa, eu queria tanto estudar, fazer uma outra faculdade, abrir um negócio novo. Ai, mas eu tô tão bem assim. Gente, é preguiça. É o que eu falei. Se você quer ser um grande empresário, levanta o bumbum da cadeira, gente. Esteja em movimento. Não tem outra opção. E tenha um mindset campeão. E eu acho que o medo do fracasso é o que mais paralisa a gente. Mas você perde 100% dos tiros que você não dá. Então, se você não tentar, você nunca vai saber. Então, o que eu quero é que você realmente seja curioso, inconforme e esteja em movimento. Porque não tem outra forma. Se você não se arriscar, se você não der o tiro, você não vai acertar o seu alvo. E esse espírito desafiador mantém a mente constantemente focada. Sou muito assim. Eu me desafio todos os dias. Se é, vou correr uma maratona, vou fazer um Ironman. Não cheguei lá. Isso é pra frente, mas eu vou chegar. Porque é um desafio pessoal meu. Se eu vou criar outro negócio, se eu vou vender mais, todo dia eu crio coisas. Eu acho um ponto importante é que você precisa de uma estrutura para fazer isso também, tá? Então, quando eu falo que você tem que ter o contrapeso, e eu tenho o contrapeso da gestão, por exemplo, porque eu sou muito mais liderança, eu tenho meu marido que faz essa ponte. Eu também tenho hoje uma estrutura organizacional dentro das minhas empresas que me permitem fazer isso. Mas se eu não puxar, se eu não ser líder, se eu não me desafiar, eu não consigo fazer a movimentação com todo esse time. Então, no final, o direcionamento é seu. E você puxa o time, movimenta, mas não tem jeito. Você é o maestro da ópera. Gente, vamos recapitular aqui então, para a gente finalizar esse vídeo? Mude seu mindset, construa hábitos atômicos, foque em uma coisa, regra de Pareto, ponto. Vou resumir.
Abrace o desafio e foque no resultado também, gente. E como já dizia Albert Einstein, esforce-se para não ser um sucesso, mas sim ser valioso. O sucesso financeiro é uma consequência do valor que você gera. E eu quero te desafiar. Qual é a primeira coisa e talvez única coisa mais importante que você vai fazer no seu dia, que vai te desafiar e que talvez seja esse 1% que você pode melhorar? E o que você pode melhorar para construir a sua mentalidade de alta performance? Deixe os seus comentários. Eu quero saber como essa jornada vai começar para você. E se você gostou, te inspirou, de alguma forma te conectou, gente, ajuda o canal a crescer. Por favor, deixa seu like aqui e se inscreve. E na jornada para alta performance, lembre-se, tudo depende da sua decisão e a decisão de agir.